Nós vamos falar hoje sobre confissão de pecados. Confissão, uma palavra que tem sido confundida por muita gente, né? Temos aí algumas práticas dentro do cristianismo totalmente errada. Nós vamos ver hoje, à luz da Bíblia, o que é a verdadeira confissão, segundo Provérbios 28:13, segundo Mateus, e assim sucessivamente. Não esqueça de curtir, de compartilhar os nossos conteúdos. Você é um dos grandes contribuintes para o nosso ministério. Olá, meu povo, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da confissão. Está lá registrado em Provérbios, capítulo 28, no verso de número 13, que vai nos dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não há nenhuma promessa bíblica para aqueles que não confessam os seus pecados. Confissão vem do grego homologia, onde homo significa igual, o mesmo, semelhante, e logos significa palavra, fala, dizer. Assim entendemos que confissão em relação a Deus significa falar o mesmo que Deus fala, ou seja, estar concorde com tudo que ele tem proferido ao nosso respeito. Daí que chamamos de confissão o ato de alguém dizer a Deus o que fez de errado, porque está sendo verdadeiro em concordar com ele e reconhecer tudo que tem definido como pecado, por ser contrário à sua vontade. O pecado não confessado, ele vai gerar muitas consequências na nossa vida. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Mateus capítulo 10, verso 26. No entanto, a gente precisa perguntar o seguinte: o que são pecados ocultos? É uma pergunta muito importante dentro desse assunto. A palavra pecado no original significa errar o alvo, transgredir as leis de Deus. Pecado é iniquidade, e iniquidade, nós vamos falar sobre os pecados ocultos, ou seja, pecado que o homem pratica na escondida. Pecados que aparentemente ninguém viu, porém a palavra de Deus nos adverte. A primeira coisa que nós precisamos entender é: o pecado oculto ou não confessado, ele gera consequências terríveis. Segundo Salmos 32, verso 1 ao 5, prejudica a saúde física e mental. Trava as bênçãos de Deus. Josué, capítulo de número 7, vai nos falar sobre um pecado escondido de um rapaz chamado Acã, que cobiçou uma capa babilônica, algumas coisinhas, e colocou dentro da sua tenda. E Israel tinha acabado de vencer uma grande batalha, né? Batalha de Jericó, das muralhas de Jericó. E aí Josué manda um exército pequeno, porque era uma cidade pequena, Ai. E lá eles apanham, né? Eles perdem. E aí Josué se revolta. Deus manda: Josué, o que você está fazendo no chão? Tem pecado no meio de vocês. E aí lançam sorte, e a sorte cai sobre a casa de Acã, né? Então, ou seja, travou a bênção de Deus na vida de Israel, né? E esse pecado não confessado, esse pecado oculto, ele gera problemas dentro da família, problemas no casamento, problemas nos relacionamentos, na igreja, né? Quantas igrejas estão sofrendo por causa de pecados ocultos dos seus líderes, daqueles que estão na frente da igreja, com coisas escondidas, coisas imorais, indecentes, coisas que Deus não abençoa, né? Porque as coisas parecem que são travadas, as coisas não andam. Pois exatamente por causa disso. O pecado oculto e não confessado, ele prejudica a família, a igreja e a vida em geral, né? Eu acabei de falar sobre isso. O pecado oculto ofusca o brilho da salvação e gera uma piora na vida das pessoas. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 51, verso 11. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi foi um desses homens, né? Dormiu com a esposa de um dos seus servos, mandou matá-la e achou que estava tudo bem. Aí Deus manda Natã lá confrontar Davi por causa do seu pecado. E lembrar, gente, que pecado oculto não é só adultério. Pecado oculto são várias coisas que nós podemos fazer oculto das pessoas, achando que nós estamos escondendo das pessoas, mas na verdade tudo está nu e patente aos olhos de Deus. O pecado oculto gera morte, né? No caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo número 5. A pornografia é algo que tem destruído igrejas e famílias.
A pornografia é simplesmente o primeiro passo em uma escorregadia ladeira de iniquidade e imoralidade. Romanos 6, verso 19, diz assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentar agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavam livres da justiça. Quando a gente fala de pecado oculto, é difícil não lembrar da pornografia, né? A pornografia é algo que é feito às escondidas, né? Você não vai ver um marido assistindo pornografia na frente da esposa, um filho assistindo pornografia na frente do pai, e o pai na frente do filho, enfim. É um dos grandes males, né? E que precisa ser tratado. E da mesma forma que um usuário de drogas é levado a consumir quantidades maiores e poderosas de drogas, a pornografia arrasta o ser humano, levando ele a pesados vícios sexuais e desejos ímpios. Ele faz mal a nós e aos outros. Há pesquisas que dizem que a pornografia ela é pior do que o vício das drogas, porque está ligado à mente, né? A necessidade da mente de consumir aquilo. Quem confessa? A confissão. E aí você pode me perguntar, como eu devo confessar? Primeiro, você deve confessar a Deus, né? E a confissão, ela precisa vir carregada de arrependimento, não de remorso, mas de arrependimento. Quando nós falamos de confissão, nós estamos falando de Deus, estamos falando também para pessoas. A Bíblia diz assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros, né? Então é necessário ter um ambiente de confiança, um ambiente de amabilidade, essa é a palavra, um ambiente de tranquilidade para que a pessoa ela possa se abrir, ela possa compartilhar a sua fraqueza, a sua dificuldade, o seu pecado com alguém de confiança, com um pastor, com o seu líder de confiança. E não é simplesmente ir ali e depois fazer tantas orações, tantos Pai Nosso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da verdade do coração, né? Do arrependimento da alma, do arrependimento do seu interior, para o abandono daquilo que está se confessando, para o abandono daquilo que está se fazendo. Então, quem confessa encontra perdão. 1 de João, capítulo 1, verso 8 e 9, vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Novo Testamento, confissão. Quem confessa é curado, encontra paz e libertação, tira aquele peso da vida. Jesus veio para tirar o fardo do pecado da nossa vida, do nosso coração. Quem confessa encontra seu lugar na casa novamente, que é o filho pródigo. Filho pródigo que estava lá, gastou tudo que tinha e um dia ele caiu em si e disse: os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu voltarei para o meu pai e direi: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O que é isso? É uma confissão baseada em um arrependimento daquilo que se fez. É importante confessar os nossos pecados uns aos outros, aquele texto que eu disse agora há pouco, Tiago 5, 15 e 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então, quando você confessa, quando você joga para fora, quando você vomita isso, Deus traz cura para a sua vida. Deus traz libertação para a sua vida, para a nossa vida, né? Confissão geralmente é um passo após o arrependimento. Não existe confissão sem arrependimento. Gente, tem muita gente sofrendo com coisas escondidas na vida, no ministério, no casamento, nas finanças, em tantas coisas mais. Vai escondendo, vai guardando, vai incubando, daí a pouco a vida está uma bola de neve, o relacionamento está uma bola de neve. Que é um conselho hoje, se você tem alguma coisa para confessar, para jogar para fora, busque um ambiente que vai te ajudar a viver isso. Busque um ambiente de confiança, um ambiente de arrependimento, um ambiente onde o evangelho é pregado, onde o perdão vai ser estabelecido. E mude isso da sua vida, da sua casa, da sua família, negócios escusos, coisas que não agradam ao Senhor. Deus hoje está te dando a oportunidade
de confessar e viver uma vida livre de todo o pecado, de tudo aquilo que te amarra, de tudo aquilo que te prende. Tá bom? Deus abençoe, um abraço.